Olá, meu nome é Dilamênia Vilar. É um prazer estarmos aqui de novo e que a gente possa fazer aí uma boa reflexão sobre o Evangelho. O assunto da noite de hoje é um convite. Sal da terra e luz do mundo. Aonde que a gente encontra esses versículos no Sermão do Monte? No finalzinho do Sermão do Monte, nós vamos encontrar Jesus dizendo que o discípulo é o sal da terra. Mas alerta, se ele for um sal sem qualidade, insípido, há de ser jogado fora e pisoteado. Mas que ele também é a luz do mundo. Mas essa luz, ela tem que ficar no alto do monte para que essa cidade iluminada seja vista por todos. Então, assim, a gente inicia a nossa conversa. O Sermão do Monte é um roteiro de vida, né? Nós vamos ver Jesus nos deixando as condições necessárias para felicidade na terra, para felicidade para as vidas futuras, o reino de Deus, né? É a proposta do Sermão do Monte, onde ele coloca a humildade como a base, onde ele coloca o perdão, onde ele coloca a paz no mundo, onde ele fala sobre a brandura do mundo, onde ele nos alerta sobre as injustiças, né? Então ali está o roteiro, mas ele conclui o roteiro dizendo para o discípulo, conclamando todos a ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, diante desse convite, nós estamos vivendo num momento assim de bastante intolerância, de bastante dificuldade e embates na vida. Esse é o roteiro do Cristo? Não, não é. Mesmo que o mundo nos ofereça esse exemplo, essa postura, algumas pessoas falam assim, mas todo mundo faz isso. Não, nós não somos todo mundo. Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho um guia e modelo, que é Jesus Cristo. Ele é o guia. Eu não tenho que seguir homens, eu tenho que seguir Jesus. Se eu digo que eu sou cristã, então eu tenho um modelo cristão, como eu vou agir diante da intolerância, diante do discurso do ódio, né? Então, esse é o objetivo. Ele é o mestre. Ele é o mestre, tá? Então, sal da terra, luz do mundo. Sal da terra. Mas diz o que é terra? Essa gleba que nós estamos aqui, que nós estamos com os nossos pezinhos aqui, essa é a terra. Mas a terra que Jesus está dizendo que é essa terra. Essa terra, né? Por isso que o semeador saiu semear. Ele lançou sementes, né? Então, nós estamos num mundo de transição, indo para um processo assim. Mas qual a nossa situação real hoje? Prova e expiação. Nosso objetivo é para a transição. Essa transição não é externa, essa transição é interna. É a minha escolha, é a minha postura, é a fidelidade com as coisas com as quais eu digo que eu sou. Se eu sou cristão, eu tenho que agir como cristão. Se eu sou muçulmano, que eu haja como muçulmano. Se eu sou budista, que eu haja como budista. Então eu tenho que ter fidelidade àquilo que eu digo que eu sou. Eu não posso ser espírita de final de semana. Eu não posso ser católico de segunda-feira. Não, eu tenho que ser católico a semana inteira. Eu tenho que ser espírita a semana inteira.
Porque não é uma profissão que eu bato um cartão de 1h30, tô ali na religião, saio dali e acabou o assunto. Não. Ser cristão é ser cristão o dia inteiro. É aquela questão que de vez em quando eu lembro. O bom é bonzinho. O bom, ele é bom toda hora. O bonzinho, de vez em quando, ele é bom. Ele lembra, eu tenho que ser bom, né? Aquele sacrifício, né? Não, essa é a diferença, né? E a questão do mundo também aqui, que ele fala, né? A luz do mundo, né? Que mundo é esse? Esse mundo material, já dizia Buda, é um Maya. Hoje a física quântica nos mostra, é um Maya, é ilusão. Daqui nós não vamos levar nada. Agora, as ações, os pensamentos, os sentimentos vão agregar na minha história espiritual as ações positivas e as ações negativas. E isso vai ser importante para minha economia espiritual. Isso vai ditar quem está em torno de mim, meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas ações, meu modo operante. E lá na vida futura, lá vai ser a situação. Aí nós vamos ver como que foi isso tudo, né? Essa jornada toda. Aqui, por enquanto, o maior agente do progresso do planeta é a dor. O homem é movido por isso. Infelizmente, o homem é movido por isso. Não era necessário, mas o homem é movido por isso. A gente só dá valor quando perde, só dá valor à saúde quando não tem mais, só dá valor à juventude quando podia ter construído coisas, depois que envelheceu, a decrepitude do corpo e tudo mais, né? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Depressão, mal-entendido, intolerância, discurso do ódio. Mas eu sou cristão? Eu estou no discurso do ódio ainda? Meu Deus, Jesus veio pela paz. E ele fala, eu vos deixo a minha paz, não do mundo é mentirosa. Que posso estar aqui com cara de paisagem e com ódio. Entendeu? Então, a paz do Cristo, tá? Então, nós temos que ficar atentos aí. Por quê? Qual é o meu objetivo? É o amor. Nós não podemos esquecer a grande massa, o grande motor, né? A massa não, o grande motor é o amor. É o amor que vai gerar mais e mais. Quanto mais eu amo, mais amor eu tenho, mais amor eu recebo e mais equilíbrio eu vou gerando, tá? Então, mas como é isso, Dila? É através da abnegação, do respeito, da caridade e assim por diante. O reino de Deus está dentro de nós. O homem bom, ele tira coisas boas do tesouro bom que ele tem no coração. Agora, o homem equivocado, ele vai tirar o que daqui? Guerra, paz, vai tirar guerra, vai tirar intolerância, vai tirar atrito. Aonde ele for, ele leva aquela... É como se tivesse uma nuvenzinha de trovoadas horrorosas aqui e ele leva. Agora, chega perto de uma pessoa equilibrada ou mais pacificada. Aí você fala assim, ai, como é bom estar com você. Não é assim? E, no entanto, quando você chega junto com alguém desequilibrado, você fica, Jesus Cristo, eu quero sair daqui, eu quero ir embora, porque é realidade. Ele leva o céu, ele leva o inferno dele aonde ele vai, tá? Ninguém se engane sobre isso. Então, como que eu faço? Como que eu ajo para ser o sal da terra ou a luz do mundo? Como que eu faço isso? Como eu vou saber fazer isso? Então, tem um roteirinho. Lembra do autoconhecimento, a questão 919? O que Santo Agostinho responde? Que quando ele ia dormir, ele reavaliava o caminho dele, as coisas que ele fazia e se propunha no dia seguinte fazer melhor. Então, existe uma maneira. Todos os dias eu tenho que fazer uma avaliação de manhã. O que eu quero fazer de bom nesse dia? O que eu posso fazer de bom nesse dia?
Se eu sou pai, eu sei que eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que educar meus filhos. Eu não tenho que esperar que a professora eduque. A professora vai ensinar as coisas intelectuais, mas as coisas morais é obrigação dos pais. Um mais um é 2, é a professora. Mas ser um homem de bem, um homem digno, é o pai e a mãe. Então, nós não podemos jogar a responsabilidade nossa para a professora. Não, essa não é dela, é nossa. Então, como marido, eu tenho que ser um bom marido. Como um profissional, eu tenho que ser um bom profissional. Como mãe, eu tenho que procurar ser uma boa mãe, um bom ser social. A minha religião não é um clube que eu vou lá, faço cara de paisagem. Não, eu tenho que fazer por amor, eu tenho que fazer com alegria, porque se virou fardo, gente, eu falo para vocês, virou um fardo. Eu tenho que ir hoje na religião, eu tenho que fazer caridade. Não vá, não faz isso não, faz isso não, fica em casa. Faz uma oração, repensa, sabe? Repensa, por quê? A casa espírita é um hospital, é um educandário. As pessoas que estão lá não é um fardo. Graças a Deus, eu tenho pessoas que vão me acompanhar nesse processo. Graças a Deus que eu já tenho condição de estar em pé e apoiar o outro que ainda está meio bambo. Graças a Deus. Então eu tenho que fazer isso com amor, com carinho. Eu estou lá servindo quem? A Deus! Então, se eu estou servindo a Deus, faz com amor, faz com carinho. Não é um fardo, não é uma profissão. A religião, ela só é isso quando a pessoa age desse jeito. Mas a religiosidade é um sorriso, é aquele abraço gostoso, é a oração pelo outro que nem sabe que você está orando por ele. É aquele, se Deus quiser, vai dar tudo certo com você. Isso é religiosidade. Isso já é um modo diferente, tá vendo? Então, no mundo jaz o maligno. Quer dizer, ainda existe o mal. Por que existe o mal? Porque o homem mau é ousado e o homem bom é tímido. Quando o homem bom resolver ter ousadia no bem, porque olha que coisa interessante. As pessoas vão para a internet, discutem por causa de candidato político, mas eu não ouço ninguém fazendo um discurso crístico em favor de Jesus. O candidato fica 4 anos no poder, Jesus eternamente. As postagens das pessoas dizem muito delas. E cadê a religiosidade? Cadê o cristão que tinha que estar ali com uma mensagem de amor, de bom ânimo, de esperança? Talvez a sua mensagem seja a coisa que aquele irmão que abrir aquela tela vai ter aquele dia. Vai ser aquele empurrão para ele, dizendo: meu querido, ter bom ânimo, bom dia aí. Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Faz a sua parte. O nosso Pai está contigo. Mas não. As pessoas brigam, ofendem, perseguem com um discurso de ódio por conta de homens incompetentes, homens com defeito, mas não fazem o mesmo discurso de amor, de compaixão, divulgando Jesus. A nossa bandeira, se nós dizemos que somos cristãos, é divulgar o Cristo. Esse é o meu objetivo. Agora, eu posso ter os meus desejos lá em relação político a isso, aquilo? Pode, claro, é seu direito. Mas, se você se diz cristão, primeiro Cristo, depois os candidatos, as coisinhas, outras coisas mais. Primeiro Cristo. Se eu me digo cristão, ou então seja autêntico. Eu sou simpatizante dessa causa aí do Cristo e tudo mais. Aí sim, aí tudo bem. Que você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Então a gente tem que parar para pensar. Eu tenho que ser fiel a quem? Que o que está em Apocalipse? Deus é fiel. Eu tenho sido fiel a Deus? Eu tenho sido fiel aos princípios que Jesus
nos deixou? Eu tenho sido fiel àquilo que eu digo que eu sou? Nós temos que parar para fazer essa análise, tá? Então a gente tem que se perguntar. Então tá no mundo sem ser do mundo. Nós estamos aqui numa passagem. Nós somos um espírito vivendo numa condição material nesse momento. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. É isso que tem que ficar aí bem guardadinho na nossa cabeça. Tá? Estar no mundo, mas não somos do mundo. Essa que é a questão. Nós não somos do mundo. Porque aí vai ter a justificativa. Ah, mas todo mundo faz, Dila. E daí você é todo mundo? A minha mãe já diz isso pra mim. Você não é todo mundo. E nós não somos. Então nós temos que ficar muito atento. Então, qual é a minha função como espírita? Como é que você reconhece o espírito? Ah, pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Mas como é que você sabe que ele permanece no caminho? Ah, pelo número de pessoas que ele consola, pelo número de pessoas que ele esclarece, que ele ampara. Ah, aqui está o espírita, amai-vos e instruí-vos. Olha, aqui está o roteiro. Não preciso mais nada. Aqui eu já sei como eu tenho que me portar. Então, como entender um sal que não tem sabor? Ele mesmo diz, vai ser pisoteado. Vai ser pisoteado. Então, a natureza do sal é dar sabor. É dar sabor, né? Não se corrompe. Outra clareza que a gente tem sobre isso é que o sal, o que acontece? Se você coloca o sal em algo, ele não estraga. Ele é incorruptível. Por isso que a gente tem que ser o sal. Agora, se você se corromper, que sal é esse? É um sal insípido, né? Como é que a gente pode comparar isso? Como eu vou me distanciar das coisas do mundo para não me corromper e estar no mundo? Então, como eu me brindo disso? Sendo cristão, me portando como um cristão, né? Então, como perseverar? Como a doutrina pode me ajudar nesse sentido, né? Que pessoa que eu tenho sido no mundo, que pessoa eu tenho sido no Brasil, que postura que eu tenho tido no Brasil. Nós temos que pensar nisso tudo, né? A gente não tem que ter discurso de convencer os outros. Não precisa de discurso. Francisco de Assis fala assim: ide e divulgai o evangelho. Se necessário for, usa palavras, mas as suas ações, o modo operante seu é a maior divulgação do evangelho. É a maior divulgação do evangelho. Que as pessoas vão ler o evangelho na tua vida. As pessoas têm uma oração que diz: Senhor, no silêncio dessa prece, quero te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê. Quero que as pessoas vejam o Cristo que há em mim e que eu possa ver o Cristo que há nelas. Então, como é que eu sei que tem um Cristo? Pelas ações. Lembra que Paulo diz? Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, as ações dele eram tão críticas, tão fiéis, que o ego dele, com as suas inclinações todinha, ele conseguia controlar e fazer com que o evangelho fosse na frente dele, tá? Então, a gente tá vendo aí, o mundo mudou. O mundo mudou. As pessoas falam: não, o mundo não mudou. Mudou sim. O mundo mudou. O mundo mudou sim. O mundo mudou. Sabe por quê? Antes, quando uma mulher era violada, ninguém ligava. Hoje não.
Hoje, se um marido bater numa mulher, tem a Lei Maria da Penha. Se uma pessoa for racista, tem a lei que vai buscar ela. Se a pessoa for uma intolerante, tem uma lei que vai buscar ela. Por quê? É a única forma de coibir para a pessoa sentir o que ela está fazendo e que está errado, que é contra a lei de Deus. Tudo que eu disse para vocês é contra a lei de Deus. Porque se eu amo, eu não vou bater. Se eu amo, eu não vou matar. Se eu amo, eu não vou discutir com o outro, porque o outro pensa diferente de mim. Ele tem direito de pensar. Ele não tem direito de desrespeitar. Aí é outra coisa. E aí é outra coisa, tá? Então o mundo mudou? Mudou, porque as leis mudaram. As leis mudaram. Então o mundo mudou. Então, antes, a gente não tinha impacto nenhum em ver um homem assassinado. Impacto nenhum em ver uma criança sendo violada, espancada, acontecendo essas coisas. Não, a gente nem ligava. Agora, se acontecer qualquer coisa, seja com um animal, uma criança, um idoso, uma enchente, uma tragédia, a gente vai ficar indignado. Isso quer dizer que agora a gente já não pensa como antes. Porque antes o egoísmo era tanto, a falta de amor era tanta, não tô nem aí com você. Agora não. Agora a gente começa a sentir já na própria pele. E se fosse eu? E se fosse meu filho? E se fosse a minha família? E se fosse a minha casa? Agora a gente já começa a se colocar no lugar do outro. Entendeu? Então, por que nós teríamos essa oportunidade que nós estamos tendo de reencarnar nesse período? Pandemia, conflitos aqui e acolá, intolerância, discurso de ódio. Por quê? Para que a gente aprenda aquilo que o Francisco de Assis, na oração, disse: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Fazei de mim instrumento da tua paz. Ué, o que é instrumento, gente? Chegou, tá tendo um bafafá, eu tenho que ser a paz. Opa, gente, vamos segurar um pouquinho. Ô, meu irmão, você tá com razão, você também, mas vamos primar pela paz? Vamos entrar num consenso aqui? Vamos buscar algo comum, onde a gente possa alinhar um diálogo? Isso é ser instrumento de paz. Onde houver ódio, levar o perdão. Opa! Meu irmão, não é necessário você ofender o outro, porque o outro não pensa como você. É isso que é ser instrumento. Então, Francisco de Assis já está nos convidando aqui, ó, a ter uma oportunidade. Então, qual é a nossa oportunidade? Instrumento de paz. Ele logo fala na oração dele. Repete a oração, reflete, para refletir sobre a oração. Então, o sal da terra, nós vamos ver que é um convite. E o Francisco nomeia na sua prece isso. Então, nós vamos ir trabalhando pontualmente em cima disso. Ser paz no lar, ser paz no trânsito, ser paz no serviço, fazer paz no próprio coração, buscar dentro de si esse trabalho. Que aí, aos poucos, não é salto, não vai dar um salto, não vai dar salto, é aos poucos. E à medida que nós formos alicerçando isso, nós vamos ver que a gente já... Aquilo que o Chico falou, né? A aguinha da paz. Fica, ó. Se eu não posso mudar essa situação, que eu seja o silêncio da oração, né? Então, aqui nós estamos. Ele manda que a gente seja aquele que une, aquele que fortalece, aquele que ampara, né? Então, antes de tudo, a gente tem que mudar as atitudes. Hoje, o homem já não mata como ele queria. Ele deleta
da rede social, ele cancela a pessoa na rede social, porque não pensa igual a ele. Aí ele vai lá, cancela, ele deleta. Então houve uma mudança. Claro que ainda você vai ver essas tragédias aí que as pessoas põem em prática. Mas você sabe as consequências que vão ocorrer com esses irmãos. É da lei, é da lei. A lei de Deus, um momento vai alcançar, vai ajeitar, porque Deus não pune, Deus corrige. A pessoa está indo nessa direção, contra a lei de Deus. Ele vai fazendo assim, ó, vai devagarzinho, 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 vai, opa, essa aqui que é a direção. E ele ajeita a pessoa, né? Que ele vai ver que aquilo só está gerando sofrimento, só está gerando dor. Então vamos fazer aquilo que Jesus disse: eu vim no mundo para servir. Então o sal está servindo, a luz está servindo, e Jesus diz assim: eu vim no mundo para servir. E o que ele fez? Ele humildemente abaixou e lavou os pés dos discípulos. A abnegação, a entrega, né? Então, como eu posso gerar isso? Né? A diferença, aqui tem toda uma diferença, né? Então, Jesus e Deus, principalmente, Deus espera que todos nós venhamos a fazer isso. Porque quem eu tenho que buscar? A base é Deus. A base é Deus. Eu não posso me afastar da base. Eu não posso me afastar da lei de Deus. De quais leis de Deus mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Opa, aí está todas as leis e os profetas. Aqui é a base. Quando eu me afasto dessa base, eu começo a me entristecer, eu começo a sofrer, eu começo a ter dificuldade. Eu começo a não me adaptar. Por quê? Eu saio do meu ambiente. Né? Então ele diz aqui, a lei do bem é o nosso objetivo. O sal, a gente já sabe que se ele não for na função dele, que é dar sabor, ele vai ser pisoteado. E a luz que não está acesa, ela é trevas. Porque nós temos que prestar atenção se a luz que a gente tem não é trevas. Por isso que eu estava falando da intolerância, do ódio e tudo mais, né? Então, como que a gente pode concorrer para isso tudo, para fazer uma participação na conexão com Deus? Como eu vou me conectar com essas energias divinas? Através da oração, da meditação, parar, respirar fundo. Deus, eu estou tendo tanta dificuldade que eu possa clarear minha mente, meus sentimentos. Pedir essa força a Deus, né? Essa conexão, ser uno com Deus. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos uno. Então a gente tem que ser uno com Deus, uno com Jesus, né? Então várias tentativas vão ter que ser feitas. Porque infelizmente, olha só o que ocorre. Nós estamos no mundo e os homens enganadores estão aí. É fácil enganar o homem. Não vai se enganar a Deus. É fácil enganar o homem, mas a Deus não vai se enganar. Então, é aquela pessoa que é o fariseu, né? Ele tem a religião na ponta da língua, papapá. Ele vai na igreja, ele faz isso, ele faz aquilo, né? O fariseu, lembra? Aquele manto, aquela franja, aquela coisa toda. A aparência religiosa. A palavrinha religiosa. Mas a religiosidade, a postura religiosa, a conduta religiosa, religiosidade, ele não tinha. Então, nós não queremos ser fariseu, nós queremos ser cristãos. Esse é o nosso objetivo. Então, como que eu conheço um cristão? Pelas ações dele. As ações vão me falar tudo dele, né? Então, a gente tem que não se iludir e vigiar bastante, tá?
Não deixar assim de se achar, eu dei isso, eu dei uma brusinha no frio, eu dei um cobertorzinho. Não, isso daí, gente, lembra do óbolo da viúva? Vou contar rapidinho. O óbolo da viúva é o seguinte, tinha um gasofilácio, que era uma vasilha bem grande, e os ricos vinham, jogavam uma moeda desse tamanho. Então, quando ela batia em cima das outras, fazia barulho. Uau! Todo mundo olhava. Chegou uma viúva e deu uma moedinha pequenininha assim. Caiu. Ela não fez barulho nenhum. Ninguém olhou. Ela deu o que faltava. O que deu a moedona, deu o que sobrava. Pela vaidade, para os outros verem como ele é bom, como ele é caridoso. Não, aí Jesus alerta. Ela deu o que não tinha. E ele deu o que estava sobrando. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Então nós temos que ficar atentos sobre isso, né? Que às vezes a vaidade cresce. Sou religioso, eu vou na religião, eu faço, eu aconteço. E a religião tá dentro de você? Fora daquele ambiente, tu és religioso? Fora daquele ambiente, tu ages no bem? É essa que é a questão, né? Nós somos iguais na sociedade, nós somos iguais. A lei é para todos. A lei é para todos. Vê o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. A lei é para todos. Nós não podemos esquecer isso, tá? Então, buscai Jesus, porque ele deu para todo mundo igual. A mulher samaritana no poço de Siloé, olha só, da Samaria, no poço da Samaria, os apóstolos, olha, a mulher, não, Jesus foi lá, ele sabia da história da mulher e tudo mais, não, o cobrador de impostos, Jesus falou, não, esse cara aí é corrupto, não, ele foi lá, ele falou com ele, o Zaqueu, ele foi lá e falou com ele, por quê? Ele sabia que um dia aquela mulher ia tornar-se uma pessoa melhor, que o Zaqueu ia virar doutor Bezerra de Menezes, e assim por diante, como da mesma forma conosco, os amigos espirituais dessa casa, que ampara, que ora, que dirige, que nos ajuda, que orienta. Você acha que eles não sabem o que vai dentro do coração de cada um de nós? Eles sabem, gente. Eles sabem. Nós não somos um livro aberto para o encarnado, mas somos um livro aberto para o desencarnado. Essa que é a questão, é um alerta. Então, Jesus está buscando que cada um de nós faça a nossa parte. Ou seja, Jesus nos olha com amor, com tolerância, porque Ele sabe que um dia todos nós seremos criaturas de Deus com puro amor. Ele sabe. É igual a árvore. Você planta café hoje, você só vai colher daqui a 9 anos, 8 anos. A primeira safrinha. Entendeu? Mas esse período todinho, ele deu sol, ele deu chuva, o agricultor cuidou dele. É assim que somos nós, tá? Então, nós temos que estar com Ele, buscá-lo o tempo todo, né? Então, Jesus está nos convidando. Você quer ser o sal da terra? Você quer ser a luz do mundo? Como você deve se portar? Então, aquilo que eu estava falando do Francisco de Assis, né? Chico Xavier. Todo mundo fala, Chico, 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 Chico. O que o Chico fazia? Fielmente a parte dele. Fielmente. Ele rodava o Brasil, ele até que andou bastante, foi até no exterior. Mas ele era a luz aonde ele estava. A luz aonde ele estava. E até hoje, 20 anos depois, ele ainda brilha mais. Pensa nisso, né? Então, nós temos que seguir essa orientação. O exemplo está aí.
A questão é como que nós estamos nos portando no mundo. E aí? Então, seja você a diferença no local que você estiver. Porque se você agir como todo mundo age no local, para que mais um? Não. Para que mais um? Né? Então, vamos fazer a diferença, né? Vamos fazer a diferença. Nós vamos mudar isso. É claro que aquele que opta pelo bem, opta em cumprir um caminho digno, reto, cristão, vai incomodar. Porque quem não faz vai ficar incomodado, hein? Porque não se aparecer, vai ficar incomodado, mas incomode o mundo. E siga Jesus. Tá difícil? Mas segue Jesus. Larga tudo e segue-me. Ele fala isso. Há um determinado momento em que Jesus diz: o que tens? E o que tem? O que tens? Aí o apóstolo diz: 2 peixes e 5 pães. Ele poderia multiplicar tudo? Poderia. Ele poderia fazer chover alimento ali? Ele poderia. Mas ele pergunta para o discípulo: o que tens? O que tens? Por quê? A nossa iniciativa é aquela atitude que ele está esperando para incrementar. Que é essa que é a situação. É isso que nós temos que fazer. Ele está esperando uma iniciativa nossa, do bem, do amor. Eu quero fazer algo, eu vou fazer algo. Um copo d'água, uma palavra, uma frase, uma atitude, uma visita a um doente, um hospital. Você está vendo algum espírita em delegacia, em hospital, nos manicômios, no asilo? Você está vendo o espírita fazer isso? E aí que é a questão, gente. Fora da caridade não há salvação. Se a gente fizer o que o fariseu faz, o que faz você de diferente? Todo mundo faz a mesma coisa que nós estamos fazendo de diferente. Então ele conta com isso, né? Ele conta que nós tomemos essa atitude. Que sejamos a diferença onde formos. Então esse é o convite. Esse é o convite, né? Esse é o convite. Para que tenhamos a força, a coragem de ir ali num presídio, a força e a coragem de ir num hospital, de ir num asilo, num manicômio, a força e a coragem de ir oferecer um prato de comida ali na rua. Ainda são ações assim, mas à medida que eu for fazendo essas ações, eu já vou trabalhando dentro de mim o bem. O amor, a compaixão, a caridade, eu me colocar no lugar do outro, a empatia, eu ver a necessidade do outro, não esperar que ele venha. Não, eu vou ali, eu sou o sal, eu sou a luz. Então, ir atrás, né? Trabalhar isso dentro de cada um de nós. Ele está esperando só isso. Então, que a gente possa lembrar-se sempre, por que o mal ainda é tão grande no planeta? Pela ousadia, pela persistência. E por que o bem não faz isso? Se tem mais coisas boas acontecendo, vamos divulgar o bem, vamos divulgar o amor, vamos ser o amor. Vou repetir, a gente é tão valente na internet, sejamos valentes na vida, defendendo Cristo, divulgando Cristo, levando Cristo onde o Cristo não foi convidado. Vamos chegar lá com uma palavra amiga, fraterna, amorosa. Nós estamos aqui para isso, para ser esse momento, né? Para ser esse momento. Então, lembra, quando muitas das pessoas falam assim: Dila, eu estou num momento muito ruim, numa escuridão na minha vida. Saia do quarto. Dê o primeiro passo. Aceite o convite. E você vai ver que a luz vai clarear tudo. Aonde você nem imaginava, a luz vai acontecer. Porque ele só aguarda uma atitude, o primeiro passo, né?
Então vamos aceitar esse convite, acolha esse convite. O André Luiz diz assim: como que você reconhece um trabalhador quando ele está pronto? Quando você chama ele para uma atividade, ele fala assim: claro que eu vou. Ai, nossa, fiquei feliz que você me convidou. Aí vem o trabalhador preguiçoso. Ai, tem que ir no centro. Nossa, de novo. Ai, vai demorar tanto. Nossa, vai terminar tarde. Esse trabalhador ainda não aceitou o serviço. A abnegação ainda não passou por ele, porque ele está vendo essa atividade como uma coisa serviçal, como uma coisa, uma empresa, como uma engrenagem só. Ele não quer ser a cereja do bolo, ainda não entendeu, né? A luz tem que ficar lá no alto. O sal tem que fazer a diferença. Ele só quer ser uma engrenagem assim, mas ainda não entendeu que ele foi convidado para um festinho, uma festa maravilhosa, e que ele é um convidado importante. Ele ainda está se portando como aquela pessoa que vem, não sei, vou pensar, né? Está ainda com dificuldade, né? Então, o Cristo, ele só espera a nossa iniciativa. Aceita o convite. Aceita, vai fazer bem. Você vai ver, tá? Então, vamos terminando aí a nossa palavra. Porque o que ocorre? Quando uma pessoa se levanta para fazer algo, as demais que estavam meio na dúvida vêm para somar. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão em volta de você só estão esperando que você se erga e elas falem: eu também quero ir, eu também quero participar. E aí, nós vamos juntos, atrás do nosso guia modelo, servir. Somos companheiros, amigos e irmãos, somos viajantes na estrada do bem. A nossa alegria é de bons cristãos que servem a Jesus e ampara, meu irmão, todos os irmãos. Essa é a música, somos companheiros, amigos e irmãos, somos viajantes na estrada do bem. A nossa alegria de ser bons cristãos, servir a Jesus e fazer sempre o bem. Muita paz para todos. Essa é uma reflexão nossa. Que Jesus nos abençoe e até breve.